Olá, 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 tudo bem? Professor Emerson falando aqui para você realmente que tem muita dificuldade de matemática, ok? O assunto de hoje é geometria analítica. Vamos trabalhar a distância entre ponto e reta. É importantíssimo que você domine esse conteúdo, ok? Eu quero a tua atenção total e vamos entender o projeto que é compreender essa situação dentro do contexto do terceiro ano, já que é um assunto exclusivo, como também é em relação a coisas básicas que você deve dominar. E aí, ficou curioso? Vamos entender esse projeto? Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, vamos lá então? Ok. Distância entre ponto e reta. Então, do que a gente está falando para que você possa ter noção a respeito disso? Vamos ver então aqui. Distância entre ponto e reta. A partir do conhecimento da álgebra e da geometria, a geometria analítica ela busca entender relações, preste bem atenção nesse detalhe, entre diversos elementos no plano cartesiano. Um dos problemas é justamente você entender como é que eu calculo a distância entre o ponto e uma reta. Como assim? Para resolver esse problema, vamos observar o seguinte. Consideramos que eu vou ter um ponto A com coordenadas x0 e y0, ok? E uma reta S, com o formato da equação geral, ax mais by mais c igual a zero, pertencente a um mesmo plano, ok? A distância, então, desse ponto com essas coordenadas a essa reta é dada por essa fórmula. Bora entender? D é distância, é igual ao módulo de A, o A que é o coeficiente de x, vezes o x0 do ponto A, mais o B, vezes o y0 do ponto A, mais o C, que é o termo independente. É só você entender o seguinte, repete essa mesma equação, mas no lugar do x e do y, eu vou pôr as coordenadas do ponto. Ficou claro isso? Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a fórmula. Então, se você esqueceu, vamos lembrar do seguinte, distância é o A subir o C. Memorizou? Ó, A subir o C. Prontinho. É importante lembrar que essa é a menor distância entre o ponto e a reta. Ou seja, para que eu possa entender isso, é quando essa distância faz um ângulo de 90 graus. O ponto em relação à reta, se eu traçar, forma 90 graus, ok? Então, como é que é isso? Vamos entender visualizando aqui, ó. Aqui está o ponto e aqui está a reta. Essa distância aqui, ó, que é D, forma 90 graus. É só jogar na fórmula do A subir o C e você vai compreender isso bem legal. Bora analisar um exemplo? Calcular a distância da reta P, a reta do ponto P, tá? A reta R em cada um dos casos. Eu tenho o ponto P aqui, ó, coordenadas 1, 3 e a reta R. Lembrando que o ponto é as coordenadas x0 e y0. Ficou bem claro isso? E aqui é a equação. É o A, é o B e é o C. Então, x0 é 1, lembrando, ó, y0 é 3, A é 5, B é 12 e o C é menos 2. Eu jogo na fórmula do A subir o C, eita, como é que fica? 5 do A, lembrando que o 5 é o A, vezes o x0, que é 1, mais o B, que é 12, vezes o y0, que é 3, mais o C. Como C é negativo, mais vezes menos é menos, por isso que aqui tem menos 2, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Fica 5 vezes 1, 5, 12 vezes 3, 36, menos 2. Aqui é a raiz quadrada de 25 mais 144, que são as potências calculadas, ok? Aqui, fazendo tudo, dá 39. Aqui vai dar raiz quadrada de 169, que dá 13. Esse 13 é o resultado da raiz, esse 39 é o valor disso aqui de cima, tá? Então, essa distância é 39/13. Ok? Vamos ver outro caso aqui? Nesse caso, a reta R está na forma reduzida. Ó, y igual a x menos 8. Eu tenho que deixar na forma da equação geral. Então, eu vou substituir isso aqui, ó. É só trazer, tá? O y para cá, deixando primeiro o x, depois o y, depois o 8, igual a zero. Aqui é reduzido, aqui é a equação geral. Por que eu preciso fazer isso? Eu tenho que deduzir o A, o B e o C. Ok? Então, aqui, o meu P menos 2 é x0 e o y0 tá, é menos 4. Está aqui, ó. A é 1, B é menos 1 e o C é menos 8. Jogar na fórmula, A subir o C, substituindo, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu vou ter aqui em cima 1 vezes menos 2 é menos 2. Menos 1 vezes menos 4 é 4, tá? Repete menos 8. Aqui, 1 ao quadrado é 1 e menos 1 ao quadrado também é 1. Vai nos dar isso aqui, ó. Isso aqui é menos 6 sobre raiz de 2. Lembrando que aqui eu preciso racionalizar o denominador. Então, o que significa? Isso aqui fica positivo, porque está em módulo. Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, o que vai dar 6 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado, porque multiplica duas vezes, tá? 6 raiz de 2 sobre 2, divide 6 por 2, por isso que é 3 raiz de 2. Vamos ver outro exemplo?
Sabendo que os vértices de um triângulo são A, 1 e 3, B, 5 e 0 e C, 0 e 5, dá para perceber aqui, ó, A é 1 e 3, o ponto B é 5 e 0 e o ponto C é 0 e 5. Responda, qual é a equação geral da reta AB? Ó? Eu preciso saber a equação geral da reta AB. Para isso, eu preciso calcular o coeficiente angular que passa, tá, por essa reta. Então, é importante que eu possa jogar aqui na fórmula, tá? Que é o y0 menos o yb menos ya, xb menos xA. Aqui em relação ao ponto AB. Por isso que eu estou colocando essas substituições, tá? Ó. Vai ficar 0 menos 3 em cima. E aqui 5 menos 1 embaixo. Aqui dá menos 3 quartos. Aí eu jogo na fórmula do ioiô igual a michoxô, que é a equação, tá, da reta, de qualquer reta, e escolhendo um dos pontos por onde a reta passa, tá? Nesse caso, x0 e o y0, dá para perceber que é o 5 e o 0, ó. Foi o ponto B. Substituindo, aqui, ó, eu vou encontrar essa equação, dessa equação multiplica cruzado e eu vou chegar nessa equação da reta. Essa equação da reta é justamente a reta que o ponto A e B faz parte, certinho? Só que aqui tem mais coisas. Calcule a medida da altura relativa ao vértice C. Aqui é que vai entrar a fórmula da distância. Mas por quê, professor? Eu preciso calcular a altura. A altura ela é traçada de forma perpendicular. Então, a distância do ponto C à reta AB. Para a gente enxergar isso melhor, ó, nesse caso a reta AB, ó, a o ponto C. Então, eu preciso ter essa visão aqui, ó. Então, com base nisso, jogando na fórmula, tirando os dados, x0 é 0, y0 é 5, o A é 3, o B é 4 e o C é menos 15. A fórmula do A subiu o C. Olha que bacana. Vou fazer as substituições, certo? Aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é justamente a questão da equação da reta, já que, ó, o B é 4, tá? E o A é 3. Aqui vai dar 3 vezes 0 é 0, 4 vezes 5 é 20, fica 20 menos 15, e aqui 9 mais 16 é 25. Por que que aqui dá 5? Nesse caso aqui, ó, 20 menos 15 é 5, tá? Raiz de 25 é 5, se eu dividir 5 para 5, vai dar 1, ok? Exemplo extra. Determine a que distância está o ponto A menos 2 e 3 dessa reta. Para me saber essa distância, é só jogar na fórmula da distância entre ponto e reta, ok? Lembrando, aqui é x0 e aqui é y0, aqui é A, aqui é B e aqui é C. Substituindo A, que é 4, ó, aqui o 4, x0 é menos 2, mais o B, que é 3, y0 é 3, mais C, que é menos 2. Aqui embaixo, A ao quadrado mais B ao quadrado é justamente 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. O que vai nos dar menos 8, 3 vezes 3 é 9, mais vezes menos é menos, menos 2. Aqui eu tenho 16 mais 9, que dá 25. Isso aqui, ó, dá menos 1 sobre 5. O módulo de menos 1 é 1, por isso que essa distância é 1/5. Então, a distância que esse ponto está até essa reta é 1/5. Apenas isso. Ok? Aí agora, com base nisso, o que que vai acontecer? Aqui está pedindo a distância do ponto P, 1 e Y. Vamos prestar bem atenção que isso aqui vai ter que ser bem esmiuçado, tá? Como assim, professor? Eu quero a distância do ponto P, 1 e Y, até a reta S. Essa reta S é x mais y igual a 0. Aqui está dizendo que essa distância é raiz de 2 sobre 2. Espera aí. Nos exemplos anteriores, está pedindo a distância, está pedindo a distância, está pedindo a distância, tá? Ou a equação da reta. Qual é a diferença justamente para cá? Aqui está dizendo que a distância desse ponto P a essa reta já é dada, é raiz de 2 sobre 2. Eu quero saber o valor da ordenada y. Mas como é que a gente vai fazer isso? Eu jogo na fórmula, distância do P até o S é A subiu C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos entender aqui, quem é o meu A? O A aqui é 1, que se não tem ninguém ao lado do x é 1, vezes o x0, que é 1. Por isso que ficou 1 vezes 1. Mais o meu B é 1, vezes o y0. Aqui o y0 é y, olha só. Mais C. Como não tem ninguém aqui depois, o C é 0. Sobre a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Por quê? Porque o A é 1 e o B é 1, ó. Ok? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Olha aqui, ó. O que vai me dar? 1 vezes 1 é 1. 1 vezes y é y. 0 elemento neutro, ficou 1 mais y. Só que aqui está em módulo. Dividido por raiz de 2.
Mas a distância é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou pegar essa igualdade e fazer com raiz de 2 sobre 2. E o que vai acontecer aqui agora? Ó? Multiplica em forma de x, tá? Vê se você vai conseguir compreender. Eu vou fazer 1 mais y em módulo vezes 2. E raiz de 2 eu vou multiplicar por raiz de 2, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2, tá? Aí vai dividir por 2, que manteve aqui. Eu vou repetir essa equação em forma de módulo, que é raiz de 1 mais y, igual a 1. Agora, o que vai acontecer aqui? É importante que você possa prestar bem atenção. Eu tenho uma equação modular de formato 1 mais y em módulo igual a 1. Então, isso aqui é um conceito do primeiro ano do ensino médio. Muitos alunos não lembram disso daqui. Quando eu tenho uma equação modular, lembra de uma coisa nesse aspecto. Traz aqui para a minha câmera, rapidinho, só para a gente comentar aqui. Nesse caso, observa bem, se você tem um módulo, para que você possa aprender, o módulo sempre vai ter um resultado positivo. Então, imagina bem, se eu tenho um módulo de x igual a 1, quem está dentro do módulo? Ou tem que ser um valor que a resposta seja positiva. Então, por mais que dentro do módulo, entre barras, seja negativo ou positivo, o resultado final tem que ser positivo. Como eu tenho uma variável, vamos voltar aqui para a gente entender isso melhor. Como eu tenho aqui uma variável, então isso quer dizer que aqui dentro, isso aqui vai ter duas igualdades. 1 mais y é igual a 1, ou 1 mais y é igual a menos 1. Mas o módulo dá sempre positivo? Dá sim. Eu estou colocando aqui a equação para substituir. Então, toda vez que eu tiver uma equação em forma de módulo, você tira o módulo e iguala ao valor que está aqui positivo, ou repete o módulo sem módulo e iguala ao valor que está aqui negativo, porque dessa maneira você vai encontrar duas possíveis respostas, tá ok? Então, isolando o y, vai ficar 1 positivo passa para lá negativo, por isso que vai ficar 0, vai ficar y igual a 1 menos 1, ou y igual a menos 1. Como esse 1 vai passar para lá negativo, menos 1 com menos 1 vai dar o quê? Menos 2. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? P é 1 e 0, substituindo y por 0, ó, aqui em cima, ou P é 1 e menos 2. Então, para o y, eu vou ter dois valores, tá? Ou é 0 ou é menos 2, que dá essa resposta aqui, ok? Então, verifique novamente, analise essa aula com calma, observa bem, observa na plataforma Eduque, revise mais de uma vez. O mais importante é um conteúdo que cai no Enem. E é importantíssimo para você também no conteúdo do terceiro ano, certinho? Espero que você realmente tenha compreendido. Vamos até a próxima.